Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso painel. Obrigado, viu, gente? Depois a gente compartilha um pouco dessas respostas com vocês. E eu já vou dar um pouco mais de spoiler do que a gente vai fazer e como divulgaremos essas informações e respostas do evento. TM, obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Vamos lá, a gente vai falar do valor de uma estratégia de RI em empresa de capital fechado. Antes de tudo, Marcos, quer se apresentar um pouquinho para o pessoal e contar? Vamos lá. Bom, eu trabalho na Caramuru Alimentos, estou lá praticamente 3 anos e meio agora. Fui lá para fazer o IPO da empresa, que não aconteceu. Eu brinco que essa questão de IPO, a gente fala de janela de oportunidade, né? No Brasil não existe mais esse negócio de janela de oportunidade, já é fresta só, tá? Passa uma e faz 3 anos que não passa mais nenhuma. E não sei quanto tempo vai passar, porque, Rogério, não é só a Selic, tem uma coisa chamada US Treasury. Infelizmente está muito alto. E os investidores lá fora é quem estão comprando os IPOs agora, né? Então, essa aconteceu com a gente, não fizemos o IPO, mas fizemos várias outras coisas, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui. Venho com uma experiência de RI em várias empresas, então eu conheço o PH quando ele tinha o cabelo preto e eu também. Nós dois temos cabelos brancos agora. O Cássio, de longa data também, eu estava falando com ele, o Cássio, há 15 anos atrás, quando eu estava na Tereus, ele foi o analista que nos ajudava lá na Tereus, então, para mim, estar hoje aqui com você é um prazer enorme, enorme mesmo, ver toda a tua evolução aí de carreira e tudo que o mercado de capitais proporciona, né? Eu acho que é isso, né? Então, um pouquinho da minha carreira, depois vocês olham lá no LinkedIn, tem toda a história, não vou contar aqui, porque o painel é bem pequeno, né? É muito pequeno. Eu tenho aqui, a gente preparou, sei lá, 25 perguntas para 25 minutos, que eu já reduzi por causa das perguntas. Mas vamos lá. Hoje, Marcos, quais são os seus principais desafios na hora de implementar uma estratégia de RI em uma empresa de capital fechado? Acho que muito já foi falado, né, assim, com relação ao que precisa ser feito numa empresa de capital fechado, né? Eu também lidero lá a área de ESG. Eu acho que não devia chamar ESG, devia chamar GSE ou GSI. Porque tudo começa com governança. Se não tem governança na empresa, não adianta querer abrir o capital. Então, primeiro tem que estruturar a governança da empresa. Ah, tá bom, mas não vai ter... Depende do tamanho da tua empresa, né? Um conselho consultivo, um conselho efetivo, né? No caso da Caramuru, a Caramuru já é uma empresa muito grande. A gente tem um faturamento de 8 bilhões, uma EBITDA de 500 milhões no ano passado. Então, a empresa já vinha no movimento antecipado de estruturação da governança, né? Então, quando eu cheguei lá, já tinha uma governança bem estabelecida. Para vocês terem uma ideia, o Gustavo Loyola é o presidente do nosso conselho, ele é independente. O Adriano Pires é um conselheiro também independente que está no nosso conselho. Quem não lembra do Adriano Pires, a gente tem uma brincadeira interna que ele foi nomeado para ser presidente da Petrobras no governo do Bolsonaro. E a gente fala literalmente que ele teve o bônus de ser nomeado e não teve o ônus de sentar na cadeira porque não seria demitido também, né? Rapidamente, né? Porque naquele governo não é com as questões. Mas isso é importante, porque se você não tem governança, ou um mínimo de governança, dificulta mais a abertura do capital. Então, assim, o primeiro passo, como está a tua governança? Você tem área de compliance, área de riscos, precisa estruturar tudo isso, porque fica mais fácil. E mesmo estruturando tudo isso, tem uma fresta de oportunidade, que eu falei. E, às vezes, mesmo estruturando, então, dependendo do tamanho, acho que tem que ter uma análise interna, né? O tamanho da empresa, o quanto a empresa pode se beneficiar de toda a estrutura. Na Caramuru, como a empresa tinha muito relacionamento bancário, é uma empresa que compra soja, a gente não planta, então a gente tem que ir para o mercado. Só para vocês terem uma ideia, em 2022 a gente pegou 5 bi de empréstimo no mercado para comprar soja e depois a gente devolve, processa a soja e repaga os bancos. Mas era praticamente relacionamento bancário de curto prazo. Então a empresa já tinha que ter uma governança muito ampla, né? E o processo do IPO só veio ajudar a reforçar tudo isso. Então, terminando, né, para cortar um pouquinho, o que nós fizemos com o processo de IPO? Nós registramos a empresa como companhia aberta, categoria A. E isso traz, é lógico, novos desafios para a empresa. O Daniel colocou muito bem, né? Você tem o formulário de referência. Nós adotamos lá, né, como eu venho com essa cultura de mercado de capitais de RI, todas as práticas de uma empresa aberta. Então, a gente tem divulgação de relatório, o earnings release trimestral, a gente faz em português, a gente faz em inglês. A gente opera como se fosse uma companhia aberta, tá? Com todas as práticas de uma companhia aberta. Lógico que a gente não tem o call trimestral.
Mas a gente faz calls semestrais com alguns investidores que a gente tem também, por conta das captações. Tá? Deixa eu perguntar, por curiosidade, você falou que sempre teve um relacionamento bancário. Como era... Você consegue fazer um paralelo, uma comparação breve, enfim, de como era antes de vocês serem uma companhia mais conhecida, com mais governança, vamos colocar assim, porque vocês são hoje estabelecidos com o programa de RI? Total, a diferença... E os bancos falam isso para a gente, tá? Muitos deles trazem esse feedback. O que aconteceu, né? Quando você tem toda essa parte de disclosure, fica muito mais fácil, né, do analista de crédito do outro lado entender a empresa. Então, no caso da Caramuru, a gente já tinha os relatórios auditados trimestralmente, uma Big Four, inclusive a Deloitte, que nos audita também. Então, o custo de observância ali já estava acontecendo na empresa, né? Aí, quando você traz toda essa questão do disclosure, isso melhora o teu relacionamento bancário. O que aconteceu no nosso caso, né? Apertamos o botão lá do IPO. E eu lembro quando eu cheguei na empresa, eu cheguei no finalzinho de dezembro, eu fui falar com o principal acionista, e ele me falou, o senhor quer fazer o IPO para quando? Ué, com o resultado de 31 de dezembro. Falei, o senhor já contratou os bancos? Ainda não. Falei, com 31 de dezembro, 3 meses? Não, vamos tentar. Tentamos, mas é muito difícil, tá, você conseguir. Mas o que a gente fez? Com todo esse processo, os bancos começaram a entender, os analistas, por quê? Tem mais informação, né? Tem mais disclosure. Aí nós, plano A não dava, a IPO não estava lá, 2021, algumas empresas saíram com 476, né? Algumas porque pegaram assim, a gente pegou o finalzinho da janela, o valuation não estava do jeito que a gente queria, a gente resolveu não ir porque não precisava ir com aquele valuation, né? E aí o que a gente fez? Plano B, dívida. Nossa dívida era muito concentrada no curto prazo e muito endividamento bancário. Pô, fizemos todo o trabalho. Eu gostei do que o Rogério falou, porque realmente tem um mercado de dívida pujante no Brasil. E nós pegamos todo esse trabalho que foi feito para o IPO e viramos para a dívida. Então, nós fomos lá, fizemos um CRA de 200 milhões, aí a área de SG estava começando lá a liderar. Por que a gente não faz um CRA verde? Fizemos um CRA verde de 300 milhões, teve demanda para 800, porque as taxas de juros estavam aqui embaixo no Brasil, começando a subir. Aí, bom, teve demanda para 800, né? Passou 6 anos, vamos fazer mais um. Fizemos um segundo CRA, 600 milhões. Aí os bancos, essa história é legal quando a gente fala, né, de relacionamento bancário, porque os bancos começaram a falar, pô, caramba, acabou, a nossa fatia do bolo está ficando cada vez menor. Agora o pessoal, eles estão indo para o mercado de capitais, né? O que a gente faz? Os bancos que estavam fora vieram bater. Poxa, não tem como a gente fazer um PPE aí com vocês? Beleza, vamos fazer um PPE, mas tem que ser com KPI de sustentabilidade, porque a empresa é muito sustentável. E a gente quer mostrar isso para os nossos compradores lá fora, né? E a gente fez um PPE sustentável, foi inovador, o Rabobank liderou. E, para mim, a maior satisfação que eu tive liderando essa operação foi quando o nosso trader, né, e a gente fez todo um programa de comunicação, colocamos um fato relevante, colocamos na Reuters, a gente tem uma empresa que nos ajuda com a comunicação também. Nosso trader ligou lá e falou assim, ó, tem o nosso comprador de farelo lá na Alemanha que está me ligando, querendo saber que KPIs de sustentabilidade que a gente tem aí nesse PPE. Aí eu falei, matei os 2 coelhos com uma cajadada só. O cara lá está precisando saber de sustentabilidade no Brasil e essa operação levou essa informação para o nosso comprador. Então, você está vendo a amplitude que a gente tem quando a gente entra efetivamente no mercado de dívidas com mais transparência? Tem custo? É lógico que tem custo, mas tem o resultado. A tua dívida pode ter um custo de captação menor também e você pode abrir um leque que talvez não esteja disponível para a empresa e que vai começar a ficar disponível. Só terminando, tirando isso, a gente também teve um assessor financeiro de uma asset, de um family office, na verdade, que nos procurou e falou, eu tenho um investidor lá nos Estados Unidos que está querendo fazer uma securitização. Fizeram uma securitização lá com o investidor, com um fundo americano na Califórnia, 40 milhões de dólares, também por conta de todo esse processo que a gente foi fazendo de divulgar a empresa e ter mais transparência e levar. Então, esses são os benefícios que eu diria. Legal. E você já mencionou aqui rapidamente alguns elementos que vocês fazem, né? Release, apresentação, não faz o call. Podia fazer até o call, Marcos. Pois é, estou pensando. Mas, ó, não faço o call, mas vou dar uma outra dica. O ano passado, eu cheguei lá para a Ellen da B3, o pessoal da B3 está aqui, a gente foi visitar a B3, né? Eu fui com o meu presidente lá para visitar, para conhecer. Ó, eu vou falar, depois você faz aqui, tá? PH. Aí eu cheguei e falei, Ellen, posso fazer um Caramuru Day aqui? Aí ela falou, Marcos, nenhuma empresa fechada nunca fez um day aqui dentro da B3. Eu falei, então você é a primeira.
vamos inaugurar. Ela foi lá, conversou internamente, falou, não, pode fazer. A gente fez, a gente levou 120 bancos lá, não, 120 pessoas de bancos, né, e parceiros, e fizemos um day, treinamos todos os diretores, fizemos como se tivesse aberto mesmo, entendeu? Para ir pegando o gosto do negócio. O próximo talvez a gente possa fazer aqui, viu? Mas uma dica para vocês, por que já não começar a preparar os seus executivos para poder fazer esses eventos, né? Porque é uma forma também de você preparar quem está na liderança da empresa, porque vai vir. Porque o banco, gente, ele é ótimo, ele te ajuda. Mas depois que acaba o processo do IPO, meu amigo, é com você. Não vai ter uma... Ó, vai chegar lá na tua porta 10 analistas para fazer o IPO. O banco manda, 5, 4 bancos, manda 10, eles ficam lá, faz valuation, faz apresentação. No dia que bateu a campainha, o teu primeiro release trimestral, não tem ninguém de banco para te ajudar. É você e você mesmo e a tua equipe. Então, se você não se prepara antes, olha, lá na frente você vai ter que se preparar, porque o mercado vai cobrar, entendeu? Então, vale a pena se preparar antes, tá? Pessoal, podem mandar as perguntas se vocês quiserem aqui para o Marcos, nesse QR Code. Eu vou partir para a última pergunta aqui, uma das últimas. Tentar aqui sumarizar tudo que a gente falou que ia falar, Marcos. Dando conta aqui dos elementos. Como que você consegue medir o sucesso das suas estratégias de RI e provar para o board que está tendo resultado? Bom, acho que eu já mencionei algumas delas, né? Quando você abre o leque de captação que a empresa tem e você tem acesso a capital com um custo diferenciado, isso mostra que efetivamente está dando resultado. Mas acho que tem outras questões. Quando a gente começa a interagir com o mercado, e uma dica que eu vou deixar para vocês também, vocês têm contato nos bancos de investimento. Usem esses contatos para participar das conferências de empresas não listadas, para estar na frente dos fundos. Acho que foi falado isso, mas é super importante, né? Você está sendo conhecido no mercado, né? E isso vem com ideias também. E aí você começa a ter não só um custo de captação diferenciado, mas você tem esse analista do teu setor que está olhando para outras empresas e que vai te questionar, vai questionar o teu presidente. Normalmente as empresas fechadas não estão acostumadas com isso, né? E é um tipo de informação que você começa a expor e as ideias vêm, né? Poxa, por que você não faz isso? Olha, o teu concorrente está fazendo isso. Eu conversei com o fulano de tal e ele está fazendo uma operação que você não está fazendo. Então, vou dar um exemplo, né? A gente hoje tem uma parceria com a 3Tentos, que é uma empresa aberta, e a gente opera no Porto de Santos com a Rumo, né, que é uma empresa listada também. A gente tem uma parceria com eles lá, uma JV, e a 3Tentos é a nossa cliente nessa JV. E nós estávamos começando lá uma conversa com eles para explorar uma rota norte, de saída norte de um terminal que a gente tem lá em Itaiotuba, que é do lado de Miritituba. E estava só na conversa. E eu falo com o mercado inteiro, então participo das conferências. Eu fui para uma conferência onde o analista sentou na nossa frente. Por que vocês não fazem uma parceria com a 3Tentos? Aí eu olhei e falei, por que você está pensando isso? Por conta disso, daquilo. Aí terminou a reunião, é óbvio que eu não podia falar, a 3Tentos é uma empresa aberta, a gente respeita os nossos parceiros, mas o diretor que estava comigo, eu falei, tá vendo, o mercado vai gostar. O mercado vai gostar dessa operação, tanto para a gente quanto para eles. Então, isso é o benefício de você falar com o mercado, né? O mercado também te traz informação. Não é só a gente dando informação na empresa, o mercado traz informação. E é uma das coisas que eu acho bastante importante também para quem está se preparando, né? Começar a ouvir muito o mercado. Marco, uma pergunta aqui. A Caramuru, sendo uma empresa familiar, quais desafios você enxerga para o day after? Se ter um sócio já não é fácil, quem dirá centenas deles? É verdade, você tem toda a razão. Por isso que essa preparação é importante, porque você tem lá um fundador da empresa, caramba, tem 60 anos, já está indo para a terceira geração. Só que o que acontece na empresa? Hoje, toda a família, os acionistas estão no conselho. A diretoria executiva são todas profissionais de mercado, né? Ou que cresceram na empresa, ou que vieram de fora, como eu. Então, acho que essa preparação já começou aí também, né? Você ter um conselho já com os acionistas, o acionista não está na operação, está no conselho dando a estratégia, mas é realmente um processo. Não deixa, lógico, é uma empresa de capital fechado, tem os acionistas, então a gente tem que sempre estar mostrando, trazer o acionista também para as reuniões é importante. Então, nós temos alguns dos acionistas que participam de algumas reuniões,
que a gente faz com os investidores, com os bancos. Isso é importante também, né? Trazer esse acionista para ele entendendo a cultura do mercado. Mas é desafiador e cada empresa tem um estágio. Acho que a gente já passou desse estágio de, poxa, será que vale a pena ou não fazer? Hoje a gente não precisa mais, tá? Se a gente precisasse para o mercado, a gente conseguiu equacionar várias questões, mas acho que faz falta um ponto que eu vou aproveitar que hoje encontrei o Dalmudaran brasileiro, que é o Marcelo, quem não conhece, é o nosso Dalmudaran aqui do Brasil, de valuation. Ó, gente, tem que ter um valuation pronto também, tá? Para quando chegar lá o acionista na hora de fazer, se você não tiver o valuation, é o valuation do banco, não é o teu valuation, entendeu? Então tem o teu valuation pronto, para quando o banco vier, você confrontar, poxa, não tá essa premissa aqui dele, talvez a minha não esteja, é verdade, tem que dar um ajuste. Se não tiver, você vai ficar sempre na mão do banco. Então, eu sempre pego para minhas equipes lá de RI, quem não está familiarizado com valuation, vai lá no Finanças na Prática, que é de graça, inclusive, tem curso completo, porque é super importante ter um valuation, tá? E, Marcos, agora para a gente conseguir encerrar, que já tenho 2 minutos apenas, que dica você deixa aqui para os CFOs que estão nessa jornada, que talvez sejam fechados ainda, às vezes pode já estar na preparação ou não, como a gente viu lá naquele gráfico, que alguns ainda estão considerando, outros estão analisando, outros estão planejando. Que dica você deixa para o pessoal? Acho que vou deixar 2 dicas. Primeiro, não tenha medo. Não tenha medo. O processo ele é demorado, mas, como eu falei, né, tem bons resultados. E a segunda dica, saiba comunicar a sua empresa. Use o que tiver de disponível. Por exemplo, a gente tem um LinkedIn muito ativo. LinkedIn é o nosso público. Então, use o LinkedIn para falar da tua empresa, para poder mostrar o que a tua empresa está fazendo. Se você divulga trimestralmente, coloca lá o teu resultado trimestral, anual, o que seja, né? Mas use essas ferramentas, que são ferramentas muito boas para comunicar e começar a trazer essa cultura de comunicação para fora, para dentro da empresa, tá? É uma outra sugestão. Legal. Gente, eu vou pedir para colocar o outro slide, por favor. E falando em comunicação, se expor, colocar quem é a sua companhia e, principalmente agora com esse ponto que o Marcos comentou, nós vamos fazer uma live exclusiva, tá? Tanto para os CFOs, vocês que estão aqui hoje, e se vocês também quiserem colocar o seu time para participar, onde vamos falar como usar o LinkedIn a favor da captação de recursos, tá? Então, entrem neste grupo de WhatsApp, que iremos mandar todas as informações dessa live, que vai acontecer... Cadê meu time aqui? Gente, eles vão mandar o live. É uma segunda-feira... Cadê a Adriele? Você sabe, Gabi? Não. A gente vai mandar lá bonitinho para vocês, tá? Não se preocupem, essa live vai acontecer e todas essas respostas a quais não respondemos aqui do Q&A, nós vamos mandar exclusivamente neste grupo de WhatsApp, tá? Então, que dia que é a live, Adriele? 17, pessoal. Então, por favor, entrem no grupo, a gente vai mandar as informações e responder as outras perguntas suas e de todos os outros painéis exclusivamente no WhatsApp, tá? Muito obrigado e próximo painel, gente. Vamos lá.